E hoje, a Jennifer, eu e outros tivemos a chance de ir ver o Muro das Lamentações no Monte do Templo. Os túneis do Muro das Lamentações, grande parte da Cidade Velha. E quando você está lá, não tem como não contemplar o milagre diante de você. E isso me fez pensar em outro milagre que espero que todos vocês não vejam muito distante. Porque 1917 foi um milagre, 1948 foi um milagre, 1967 foi um milagre, 2017, a declaração de Jerusalém como capital foi um milagre, e não há razão para que o milagre da reconstrução do templo no Monte do Templo não seja possível. Atenção total a esta informação que eu trago para vocês hoje aqui. Uma informação que pode abalar todas as nossas estruturas, se realmente se confirma, se realmente é verdade o que nós estamos percebendo com o discernimento espiritual nesses últimos dias. O que a gente vai tratar aqui hoje, essa informação de hoje, nos faz pensar que estamos, de fato, às portas. Veja, às portas para iniciar a Tzara Gedolá, a grande tribulação. E nós temos algo que aconteceu que traz uma revelação para a gente muito grande. Porque não são palavras apenas jogadas ao vento, não são palavras quaisquer. Ou seja, tem um sentido profético. E é isso que quero compartilhar com vocês aqui hoje, sobre as palavras do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, quando ele vai falar para Israel sobre a possível reconstrução do templo. Pode parecer sensacionalismo, mas vou compartilhar com vocês aqui algumas informações estas que vão te trazer um discernimento muito grande para o que está acontecendo. Antes de entrarmos aqui no nosso vídeo, eu peço a você, como sempre, que deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser despertadas do sono espiritual desses últimos dias. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso e se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. Bom, dito isso, vamos lá, vamos ao nosso material que sempre aqui preparamos para vocês com muito carinho. E eu quero que vocês observem atentamente nesse pequeno trecho de um vídeo que nós vamos compartilhar com vocês aqui. Esse pequeno vídeo, ele é justamente o evento em que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, está falando para o público judaico, para a nação de Israel, sobre milagres. Ele vai falar de datas e ele vai trazer a expectativa profética possível e provável da reconstrução do templo. Então observe atentamente cada palavra que ele vai dizer e nós vamos analisar juntos aqui algumas questões muito importantes. Vamos ao vídeo. E hoje, a Jennifer, eu e outros tivemos a chance de ir ver o Muro das Lamentações no Monte do Templo. Os túneis do Muro das Lamentações, grande parte da Cidade Velha. E quando você está lá, não tem como não contemplar o milagre diante de você. E isso me fez pensar em outro milagre que espero que todos vocês não vejam muito distante. Porque 1917 foi um milagre, 1948 foi um milagre, 1967 foi um milagre, 2017, a declaração de Jerusalém como capital foi um milagre, e não há razão para que o milagre da reconstrução do templo no Monte do Templo não seja possível. Uma observação geopolítica desperta uma questão milenar. Veja, nas palavras dele, 1917, 1948, foi o que ele disse. Eu estou corrigindo aqui e vou dizer por quê. 1967 e 2017. Uma sequência de milagres. Não há razão para que o milagre da reconstrução do templo no Monte do Templo não seja possível. Esse foi o Pete Hegseth, né, atual secretário de Defesa dos Estados Unidos.
na conferência Arutz Sheva, no Hotel King David, em Jerusalém, em 2018. Veja, queridos, que quando a gente analisa isso que ele acabou de falar aqui, a gente vai ter como um despertar de um padrão histórico inegável. E começa com 1917. O que aconteceu em 1917? A promessa, a Declaração Balfour, que foi quando o Império Britânico abriu caminho para o lar nacional judaico. Isso foi um grande milagre. Foi quando, no término ali da Primeira Guerra Mundial, né, Israel era dominado pelo Império Turco Otomano. Então, quem dominava Israel, quem dominava Jerusalém, eram os árabes, os muçulmanos, turcos otomanos, os turcos, né? E a importância da Primeira Guerra Mundial, se você não sabia, é essa para o povo judeu. A Inglaterra venceu os turcos otomanos e tomou Israel, tomou Jerusalém, passou a comandar, a administrar a terra de Israel. E então logo veio a Declaração Balfour, que foi dando aos judeus acesso ao muro, acesso à cidade, acesso aos lugares sagrados que antes estava sendo muito restrito pelos muçulmanos. Então, sim, foi um grande milagre, 1917. Seguido, então, ele vai dizer 1948. Mas o que ele está querendo se referir em 1948 é a independência do Estado de Israel. Porém, o Estado de Israel não nasce ali. Na realidade, o Estado de Israel vai nascer em 1947. Isso mesmo. Por quê? Foi em 1947 que houve a votação da ONU. Nós temos aqui a criação do Estado de Israel, o renascimento de uma nação após 2 milênios de exílio. Só que aonde foi que ocorreu realmente o milagre? Foi quando Davi Ben-Gurion estava lendo a Carta da Declaração da Independência? Não. Ali foi agora tomando posse publicamente, declarando publicamente. Mas aonde foi que foi decidido pelas nações que se reuniram para dizer assim, não, o povo judeu pode voltar para casa, agora o povo judeu vai ter o seu lar nacional de volta. Vai ter que dividir lá com os palestinos, mas vai voltar para sua casa. O povo judeu que estava espalhado no mundo inteiro há milênios, 1947. Então, o ano de 1947 foi o ano desse grande milagre. O Peter Hegseth, ele fala 1948 por causa da Declaração da Independência. Mas é muito importante entender que a votação da ONU foi em novembro de 1947, ok? Então nós estamos tendo uma sequência de 1917, 1947, mas não para aqui. Então veja que padrão interessantíssimo isso aqui. Nós vemos isso aqui comparado ao ciclo do jubileu e o retorno à capital unificada. O que vai acontecer em 1967? Conhecida a Guerra dos 6 Dias, foi esse evento, é a reunificação. No impacto que isso causou, foi Jerusalém unificada sob controle judaico pela primeira vez desde a antiguidade, ou seja, mais de 2 milênios, desde que o Império Romano destruiu o templo e a cidade de Jerusalém e tirou do domínio, do poder do povo judeu. De lá até essa data, mesmo em 1947, o povo judeu tendo voltado para a terra, mesmo em 1948 tendo sido proclamada a independência, até 1967, Jerusalém era administrada pela Jordânia totalmente. Totalmente. Então, como nós mencionamos aqui o Kotel, que é o Kotel HaMa'arivi, conhecido como o Muro das Lamentações, até então era proibido os judeus tocarem shofar ali. Pra vocês terem uma ideia. Haviam edificações muito próximas ao Kotel, havia um esgoto que passava ali. Não havia nenhuma reverência, nenhum temor por esse lugar. Não havia consideração sagrada por esse lugar. Mas em 1967, Jerusalém, que sempre foi a capital do reino de Israel, voltou para a mão judaica novamente. E esse aqui teve um evento extraordinário, que foi quando o exército de Israel chegou ao Kotel
puderam orar e depois subiram ao monte do templo e ali estava o general Goren. Ele entra com o Sefer Torá e com o shofar na mão. Eles entram dentro da mesquita, daquele monumento, né, da cúpula dourada, né, que é chamada de o Domo da Rocha. Eles entram lá dentro e tocam o shofar. Tocam o shofar. Tem a declaração ali com a Torá na mão, ou seja, o monte do templo voltou às mãos do povo judeu. E ali justamente, que até também a gente consegue ver, né, nesse evento tão especial, que está ali praticamente a fundação do Machon Beit HaMikdash, do Instituto do Templo em Jerusalém. É dali que vai sair todo esse projeto, que hoje é uma realidade. Então veja, a guerra de 1967, veja, outro 7, seguido, 1917, depois 1947, agora 1967. E aí, quando chega em 2017, nós vamos ter um outro evento extraordinário, que é o reconhecimento, não é? A declaração oficial dos Estados Unidos, tendo um impacto profundo, Jerusalém reconhecida globalmente como a capital indivisível do povo judeu. Queridos, você consegue perceber essa evolução? Quero que você ponha a sua atenção aqui agora, né, nessa linha que eu vou mostrar a vocês, dos eventos sucessivos, em datas diferentes, claro, mas a percepção que nós vamos ter do que está para acontecer. Essa projeção nos leva a entender o que está acontecendo, queridos. Uma projeção matemática que gera, claro, uma grande especulação iminente. E a gente está nessa especulação mesmo aqui, porque é impossível não sentir o que está acontecendo. 1917, tivemos ali a Declaração Balfour, com o término da Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra passa a dominar a terra de Israel e favorecer o povo judeu. Vai se passar alguns anos, chega a 1947, não 1948, volto a dizer, 1948 foi a declaração, mas em 1947 foi a votação da ONU, até temos algumas imagens aí. Passa mais algumas décadas e em 1967 Jerusalém é reunificada novamente sob autoridade judaica, tendo o Monte do Templo também sendo agora administrado também pela autoridade judaica. Grande momento profético. E quando chega 2017, o reconhecimento pelos Estados Unidos, no momento uma grande potência mundial, reconhecendo Jerusalém como a capital eterna e indivisível do povo judeu. E agora estamos em 2026. Qual é a projeção? Se nós pensamos que em 1917, depois 1947, depois 1967, 2017, queridos, estamos em 2026, estamos vivendo um momento crítico de guerra no mundo, estamos na eminência de uma paz mundial, com esses dois grandes conflitos que ainda existem no mundo, que é a guerra da Rússia e Ucrânia e a guerra do mundo inteiro quase contra o Irã. Uma vez que a paz venha, nós vamos entrar num período muito tranquilo, de grande prosperidade, de grande segurança no mundo. E isso está de acordo com o cenário profético. Então, como nós mencionamos aqui, em 1948, foi a proclamação da independência do Estado de Israel. Mas foi em 1947 que a ONU deu aprovação para a formação do Estado de Israel. Esse foi um grande milagre. Então, os milagres que o secretário de Defesa ele vai dizer, 1917, a Declaração Balfour, o outro milagre foi quando a ONU aprovou que o povo judeu deveria voltar para a terra de Israel, ou seja, a terra de Israel renasce. Em 1967, o outro milagre, Jerusalém volta para o domínio judaico. Em 2017, outro milagre, presidente dos Estados Unidos, com grande coragem, proclama Jerusalém como a capital eterna e indivisível do povo judeu. O que está faltando agora? A construção do terceiro templo. E sem mencionar datas, veja, sem mencionar datas, ele diz, não temos por que não crer que o milagre do terceiro templo vai se realizar. Então,
o Pete Hegseth, que é cristão, que é evangélico, que tem a sua fé dentro do teor profético também, ele está vislumbrando já como uma pessoa, que ele não é uma pessoa qualquer, ele é o representante também do governo dos Estados Unidos, ele é o secretário de defesa dos Estados Unidos. E veja onde está a fé dele, como ela está conectada ao teor profético. E não temos dúvida de que isso poderá ocorrer em 2027, queridos. Estamos falando do ano que vem. Eu estou gravando esse vídeo ele é muito focado em data, claro, porque estamos falando de datas. Estamos em 2026 e estamos aguardando que, de fato, para 2027, nós tenhamos algo que possa se realizar. Dentro desse quadro profético, dentro dessa perspectiva, isso possa sim se realizar. 1917, 1947, 1967, 2017 e o que esperamos agora para 2027. Será? Mas será realmente que nós vamos ver, pelo menos, a aprovação da reconstrução do terceiro templo? Então, baseado em milagres, há uma grande probabilidade de que esse milagre também ocorra. Venha estudar conosco na nossa Yeshivá, na nossa Escola Teológica Judaico-Messiânica, Azil, Zeit Yosef Yeshiva University. Estamos esperando por você. Não perca tempo. Informações completas na descrição deste vídeo. Bom, retornando ao nosso shiur, nós vemos aqui, dentro do que já percebemos até agora, podemos discernir os tempos com reverência bíblica. Nós não podemos cair na loucura de estabelecimento de datas, né? Isso é apenas uma perspectiva. Não estou dizendo assim, vai acontecer em tal data, tal dia, tal mês, tal hora. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está vendo uma projeção de datas e a probabilidade de que possa acontecer. Então, quando a gente olha para esse quadro que nós temos aqui agora, nós não podemos cair nessas falsas previsões apocalípticas, que é sempre o quê? Marcam datas exatas para o fim do mundo. O foco é sempre no sensacionalismo e no medo, ignorando a soberania divina em prol de cálculos humanos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. A maneira como nós devemos caminhar é discernir os tempos com reverência bíblica, né? Com temor aos céus, numa expectativa escatológica bíblica. O quê? Reconhecer os padrões e as estações espirituais. Isso eu posso fazer. Olha, tudo indica que vai chover, tudo indica que vai nevar, tudo indica que vai fazer um calor terrível. Eu tenho que olhar e reconhecer as estações, no caso as espirituais, quando eu vejo os eventos acontecerem. O foco tem que ser em preparo, esperança, vigilância, que é o que nós temos enfatizado muito aqui no canal. Você precisa preparar a sua vida, você precisa consertar os erros, os caminhos e estar pronto, estar vigilante. Ou seja, é literalmente estabelecer uma análise da história através das lentes proféticas de Israel. Não é baseado nos achismos e no sensacionalismo. Isso é totalmente infantil e totalmente imprudente. E não é o caminho que nós seguimos aqui no nosso canal, nem na nossa Yeshivá. Sempre tratamos de transmitir a palavra com muita seriedade, com muito irat chamar em temor aos céus. Sempre há aqueles que discordam de pontos de vista e isso é saudável. Também aqui no comentário, às vezes, tem pessoas que não concordam com a visão que nós estamos trazendo, também é saudável, né? Claro que não pode surgir a falta de respeito ou defamações, né? Como vocês já viram que por aí, às vezes, há, né, pessoas que não conseguem vencer no argumento ou ter um debate saudável, eles apelam para depreciar a pessoa, né, que está ali fazendo um trabalho, né, chamando de nomes ruins ou títulos ruins, ou até mesmo querendo colocar sobre a pessoa atitudes criminosas. E isso está errado. Agora, o debate saudável, sim, né, você pode comentar aqui embaixo
se você concorda, se você não concorda, como é a sua visão, qual é a sua perspectiva, vai acontecer, não vai, é uma outra data que você já viu. E às vezes, muitas vezes, os comentários que são feitos aqui nos ajudam até a trazer outro vídeo, outro material. Então é muito importante a interação de vocês aqui, o comentário de vocês, quer seja concordando ou discordando, tá? Então isso é importante. E a gente sempre mostra que não é só uma questão de estabelecer verdades absolutas, mas é uma questão de mostrar que estamos vivendo um tempo de luta espiritual, de tensão espiritual, e que todos nós temos o objetivo comum. O objetivo de todos nós aqui é encontrarmos com o Senhor. Eu tenho certeza disso. Todos aqui querem se encontrar com o Senhor. Quero trazer vocês aqui para uma planta arquitetônica delineada pelos profetas. Olha, quando a gente olha o projeto completo lá do Sefer Ezequiel Hanavi, do livro do profeta Ezequiel, desde o 40 ao 48, a visão detalhada das medidas das portas e câmaras do templo futuro são mencionadas na escritura profética. É claro que Ezequiel ele menciona o templo do Mashiach, o templo que vai ser reconstruído na época do Messias. Então nós estamos falando literalmente quando Yeshua chegar. Só que aqui embaixo agora, por exemplo, o altar e a medição de Apocalipse 11, ou seja, onde mostra a ordem para medir o templo, o altar e os adoradores, sinalizando a restauração física, aqui não está mencionando o templo de Ezequiel. Então eu quis colocar para vocês assim, só para a gente poder ver que há diferenças, tá? Esse de Apocalipse 11, sim, menciona o Beit HaMikdash, o templo do período da grande tribulação. E é como nós mencionamos aqui. A ordem que é dada para medir o templo, o altar e os adoradores, talvez esteja sinalizando a restauração física. E quando a gente traça essa linha do tempo de Daniel e Zacarias, né, ou seja, a infraestrutura profética que conecta a reconstrução do templo ao cenário do fim dos tempos, também a redenção final, isso se torna evidente. Então, perfeitamente, isso se encaixa dentro do que nós estamos trazendo aqui, dessas grandes probabilidades espirituais. Tá? E o edifício aponta para o retorno. A tradição judaica messiânica nos ensina que o foco final não é a estrutura de pedra, mas aquele que a estrutura anuncia. Estamos falando do retorno do Messias. Em Mateus 24, quando a gente lê Mateus 24, nós vemos nele a exortação, que não é para decifrar o dia ou a hora, mas para permanecer vigilante. Os sinais dos tempos servem como um chofar, não uma trombeta, despertando a comunidade para a prontidão espiritual e a redenção que se aproxima. Então, não é o objetivo de vermos uma data específica, nós podemos saber o tempo, nós podemos ver o tempo. E a exortação não é para revelar o dia ou a hora, mas para permanecer vigilantes. Novamente, os sinais dos tempos servem como um chofar, despertando a comunidade para a prontidão espiritual e a Geulah, a redenção que se aproxima. Então, queridos, de fato, nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque estamos sendo despertados de alguma forma nesses últimos dias pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, a consertar os nossos caminhos, as nossas veredas, renovar-nos, né? Nos renovar em Deus, buscar a Deus, buscar afastar-se da impureza, de tudo aquilo que pode provocar em mim tomar impureza, através dos meus olhos, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu como, né? Eu sempre enfatizo, busque viver, cumprir a dieta bíblica, né? Aquilo que Deus disse que é impuro, dos animais impuros, não coma. Né? Coma o que Deus disse que pode ser comido. Busque se afastar daquilo que Deus não se agrada e se aproximar, se acercar mais daquilo que Deus agrada. Oração, meditação na palavra, menos dependência dos recursos humanos, mais dependência de Deus, né? Temor aos céus, seja verdadeiro, tema a Deus,
né, seja uma pessoa crente, né, fiel a Deus. Então, esse é o momento que estamos vivendo, como lá na época de Yohanan Shalir, do apóstolo João, no final do primeiro século, em que ele recebe a revelação de Apocalipse. Foi preso por quê? Foi perseguido por quê? Por causa da palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. Palavra de Deus, Torá, lei, os mandamentos, e o testemunho de Yeshua, as Bessorot, os evangelhos. Então, é por essa causa que somos odiados, é por essa causa que somos perseguidos, porque temos a Torá de Deus e o testemunho de Yeshua, para que em nós se cumpra a realidade dessas palavras descritas em Apocalipse sobre a geração desses últimos dias. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Então, queridos, que essa palavra que nós trouxemos hoje nesse vídeo seja um despertamento para todos nós. Seja um despertamento para a nossa alma. Como eu mencionei, muito importante, permaneça firme, permaneça fiel, porque para 2027, segundo essa projeção que vimos aqui, é provável. Tá? E olha, eu vou dizer para vocês ainda, vocês podem até aqui, ó, olhar aqui em cima o link que nós vamos deixar para vocês sobre o vídeo que nós fizemos sobre a Agenda 2030. Tudo está apontando para que esses anos, entre 2026 a 2030, seja um preparo realmente para o início e 2030 seja o meio. Então, põe a sua atenção nisso, medita nisso, pensa se isso tem sentido. Nós estamos vendo 2027, 2028, 2029, 2030, seria metade de 7 anos aí, mais ou menos. E 2030 para lá seria o momento mais tenso que a humanidade poderia viver. Avanços tecnológicos, reabertura do CERN e várias outras coisas.